Opa, você tá bom? Nick aqui falando, fazendo mais um comentário. Aqui um rapaz chamado Renka. Tudo bom, Renka? A gente conversou pra caramba aqui, mas um último comentário que você fez, eu achei válido pelo menos comentar em vídeo, tá? Aí você fala assim: cheguei à conclusão instantânea conversando com uma testemunha de Mandruvá. Existiu grandes mestres como Jesus ou Buda. O que os cristãos fizeram com o cristianismo não tem nada a ver com os escritos e regras, assim como no budismo esquartejaram o corpo do Buda. E no Tine os monges tinham escravos e até torturavam por prazer. Conclui que depois de Jesus tudo tudo é seita, e depois do Buda tudo é seita. As religiões são seitas, apenas as partes ruins não empregadas nas religiões como uma roupagem de ser superior, pensando assim até o ateísmo é uma seita. O importante é se livrar de tudo isso. Esses conceitos e fundamentos que nos fazem perder tempo com nada, absolutamente nada, não leva a nada, apenas o desgaste mental. Rianca, é o seguinte, você muito respeitoso aqui com você, tá bom? Lhe considero como um irmão no seguinte sentido: Deus o fez, ainda que você não o considere da forma como eu considero, tá bom? Então, peço que o que eu vier a comentar aqui você não se sinta ofendido, mesmo porque eu não estou falando de você, mas com você sobre um comentário que você fez, e eu tenho que trazer aqui, em função desse comentário, uma percepção que talvez seja interessante para você, não sei, mas talvez para outras pessoas que leram possivelmente seu comentário, e para deixar mais ou menos um pouco claro, porque eu achei interessante o ponto que você aqui trouxe, tá legal? Aqui você fala que existiu grandes mestres como Jesus ou Buda. Então, por que eu discordo particularmente disso? Eu não discordo da existência de Buda, lógico que não. E eu também não discordo que Buda tenha trazido algo de importante para o que a gente chama de humanidade, né? Quando eu falo humanidade, eu falo esse conjunto de seres humanos, né? Aqueles que de algum jeito conhecem Buda e o que ele trouxe, possivelmente usufruem de alguma forma daquilo que ele apresentou, tá bom? Quer dizer que o que ele apresentou em sua totalidade foi verdade? Não necessariamente. Mas quer dizer que tudo foi mentira? Também não. Tá legal? E por que eu não chamo de mestre? Eu não chamo de mestre porque, por me considerar próximo do Pai, ou seja, tentar alcançar o Pai através da verdade, o que eu considero a verdade é Jesus. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Eu não estou falando que ele é a única verdade, porque eu também me considero verdade. Eu acredito que a forma de alcançar o Pai, tal como ele fala, que ele é o caminho, a vida, o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele, ele se coloca de um jeito como o maior testemunho, o qual eu posso me aproximar desse Pai, ou seja, desse Deus. Tá? Então, por eu me aproximar dele, tentar me aproximar dele, considerando essa parte mais importante das escrituras, porque para mim é um ato condicional, ou eu aceito ou eu não aceito como verdade, como esse maior testemunho, tá bom? E lá, basicamente, é expresso nas escrituras que o único mestre que existiu foi ele. Então, por isso eu não considero Buda ou qualquer outro indivíduo aqui em Terra como um mestre. Entende? Porque está relacionado ao que ele ensinou. Não quer dizer que Buda, para mim, tenha sido um professor. O que é um professor para mim? Professor, para mim, é aquele que professa a verdade de acordo com as suas possibilidades, conhecimentos e circunstâncias. Tá bom? Então, o Buda, para mim, ele representa... como que assim eu posso dizer? Ele, de algum jeito, ele veio estabelecer o conhecimento do homem no aspecto do seu desenvolvimento metafísico. Ou seja, existe um mundo visível, existe um mundo invisível. Esse mundo invisível existe em diversas nuances. Uma dessas nuances o Buda ele acabou explorando através das suas ações, e o movimento das pessoas ao entorno dele que acreditaram no que ele fez e também fizeram, demonstra que parte desse mundo invisível de algum jeito foi mapeado por ele. Foi mapeado em seu total conhecimento? Não, mas uma parcela. Isso por que isso é importante? De algum jeito demonstra que o mundo visível existe. Agora, quer dizer que a explicação do mundo invisível pela concepção do Buda, para mim, é real? Não. Como que para mim é a explicação desse mundo visível e invisível? Através do que Jesus nos fala nas escrituras, que assim a gente pode considerar, tá bom?
Então, só fazendo essa ressalva aqui ao que você falou. Não estou tirando a importância do Buda, mas entenda o prisma ou a forma como eu estou trazendo para você aqui, tá? E aí você falou assim... Um minutinho. Aí você falou assim... O que os cristãos fizeram com o cristianismo não tem nada a ver com os escritos e regras, assim como o budismo, esquartejaram o corpo de Buda, e o Tinei e os monges tinham escravos até o torturavam para fazer. Cara, é aquilo que eu já comentei aqui no canal, que eu não concordo com a ideia do cristianismo. Para mim isso é apenas uma forma de pensamento, uma ideologia que não tem nada a ver com Jesus Cristo, e também até o nome cristão tem que se tomar muito cuidado, porque depende de como que aquela pessoa acaba considerando que é ser cristão, tá bom? Para mim o que é mais próximo é os caminheiros. Então aqui esse texto você está certo. Mesmo porque se fosse considerar o que essa galera aí chama de cristianismo, se isso tudo fosse certo, não teria acontecido tantas merdas pela Igreja Católica e também pelo protestantismo, né? E também até de algum jeito por outras correntes. Mas enfim. Por isso que eu não me envolvo nisso. Eu não acredito que isso seja a parte correta, tá bom? Para mim, Jesus Cristo está totalmente à parte disso tudo. É só mal interpretado. Concluí que depois de Jesus, tudo é seita. Depois de Buda, tudo é seita. Cara, seita significa um modelo, uma forma de pensar, tá bom? Então, tipo assim, só que uma forma de pensar que de algum jeito ela pode ser até considerada coletiva. Né? Ela não é individual. Por isso que eu falo modelo existencial. O modelo existencial é uma forma que você considera sua existência. Tem muito mais a ver com o indivíduo do que uma seita. Uma seita, de algum jeito, é uma forma de pensamento e possivelmente possui regras, e essas regras não necessariamente estão certas, não estão próximas da verdade. Então, concordo contigo. De algum jeito, sim, concordo. Depende, cara, sempre vai depender da forma como que a gente analisa as coisas, tá bom? É sempre muito mais complexo do que parece. Botaram de uma forma simples, com determinados dogmas, é assim que não funciona. Aí fala, as religiões são seitas, apenas as partes ruins não empregadas nas religiões como uma roupagem de ser superior. Cara, é o seguinte, porque sempre vai existir a verdade. Se tudo fosse mentira e você tivesse a capacidade de perceber o que é verdade, você já saberia de cara. Porque a mentira não se sustenta, cara. Jesus ele fala que o diabo ele é o pai da mentira. Ele não se sustenta na verdade. Ou seja, quer dizer que ele não usa a verdade? Lógico que ele usa. É igual aquela pessoa que, tipo assim, olha, eu vou só te falar a verdade, tá? Na realidade, só vou te falar o número 1. E aí do nada começa a falar só E aí quando você tá ouvindo aquela pessoa por quase uma semana, do nada ela fala 2. E continua depois, mas ela falou 2. E depois 2, 3 semanas de novo, ela fala número 2 de novo. Só que você não reparou. E depois ela começa a aumentar a quantidade de número 2. Isso mais de ano, ela falou só o número 2. E depois você nem reparou que ela mudou esse trend, ela mudou esse padrão. É mais ou menos como que o diabo ou essas forças malignas de algum jeito elas se sustentam. Elas, no fundo, não se sustentam na verdade. Não quer dizer que elas não usam a verdade, porque a forma de convencer é justamente quando você baixou a sua guarda. E aí você fala assim... Você fala que até o ateísmo pode ser considerado uma seita, e eu concordo, cara, porque o ateu, de algum jeito, ele fala que ele não é crente. Ele é crente, cara, ele crê em algo que não existe. Mas para ele, qual a diferença para mim em relação ao ateu e todos os outros, as outras seitas, ou aquelas percepções de Deus ou deuses? É porque todos os outros, de algum jeito, observam o mundo invisível, o mundo visível e tentam explicar de acordo com as suas possibilidades. O ateu não fala, cara, nada disso existe, ele nega tudo. E ele acha que ele está certo. Então, tipo assim, no fundo, é uma criança meio revoltadinha com aquilo ali que está acontecendo, porque ela não crê no mundo invisível e acha que todo mundo também não deve crer. Entendeu? O ateu, no fundo, ele padece da prova. Porque todos os outros, de algum jeito, provam a partir das suas circunstâncias. Agora, o ateu, quando ele fala que não existe, ele é obrigado a apresentar a prova de que Deus não existe. Porque todos os outros, de algum jeito, apresentam que Deus existe, segundo as suas perspectivas. Mas o ateu, por se achar o único certo, ele é o único que pode falar, não existe. Então prova que não existe. Não, você que tem que provar que ele existe. Ou seja, ele esquece a ideia de que ele tem que provar a negação. Se eu, por exemplo, eu estou aqui com uma pazinha na minha mão aqui, tá? Uma pazinha. Aí se nessa pazinha aqui eu falo assim, não tem uma pazinha na minha mão. Aí você olha e tem uma pazinha. Aí você, então me prova que não tem uma pazinha. Ah, não tem uma pazinha na mão. Aí você vai lá e toma a pazinha que tava na mão do cara. Aí o cara, não te falei que não tinha? Tá na tua mão, não tava na minha. Tá vendo? Isso que é o teu. Enfim, aí você fala que esses conceitos e fundamentos que nos fazem perder tempo com nada, absolutamente nada, não leva a nada, apenas desgaste mental. Então, aí eu já discordo
completamente você, porque para mim não existe o nada. Para existir um nada, existe o vazio. E não existe o vazio, não existe o nada. Tudo de algum jeito está sendo preenchido por algo, ainda que você não considere, ainda que seja invisível. Então, se existe algo, ainda que invisível, você pode se preocupar com aquilo ou não. Agora, falar que é nada, você estaria mentindo para si mesmo. Então, quando você começa a ter preocupações com isso, de algum jeito você quer explicar melhor as circunstâncias de acordo com o que você pode. Tá legal? Então, por isso que eu não concordo aqui quando você fala assim que não leva a nada, apenas o desgaste mental. Pelo contrário, você buscar a verdade e leva alguma coisa. Todo passo que você dá, ele tem uma direção e um sentido. Se você não sabe para onde, que você está direcionando o sentido do seu pé, você vai chegar em algum lugar. Quer dizer que aquele lugar você deseja? Então, tipo assim, não leva a nada. Não, tá te levando, porque você continua se movimentando no tempo e no espaço. Tá legal? Ainda que você esteja parado, acamado, qualquer coisa, no tempo você permanece se movimentando, você vai envelhecer. Quando chegar esse momento da sua passagem, quando você se tornar estrelinha, todos esses momentos que você negou descobrir o que é verdade, porque se você tem consciência disso, você nega descobrir, você colhe algo por causa disso. A não busca pela verdade é a manutenção de um sistema que talvez você poderia mudar a sua direção e seu sentido. Tá? Então não existe, para mim não existe isso aqui, tá? Que não leva a nada, não. Leva a algum lugar sim, tá? E não é somente apenas o desgaste mental. Quando você descobre, você se aproxima da verdade, você não tem desgaste mental. Pelo contrário, você tem um desenvolvimento mental, desenvolvimento do seu ser enquanto um espírito. Então, totalmente inverso. Isso aqui eu discordo do que você fala, tá bom? Mas enfim, obrigado aí pelo comentário. Se você curtiu, quem assistiu o vídeo, quem gostou, por favor, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu meu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.